Boa noite, ouvintes da Rádio Craibeira. Eu sou Coana Pontes e estamos começando mais um programa Perfil da revista Atualíssima na Rádio Craibeira, com produção de Hugo Lima. Hoje é terça-feira, dia 30 de abril. E eu quero agradecer a todos mais uma vez pela audiência de todos. Hoje eu não vou citar nome de ninguém, porque os agradecimentos são muitos nomes para que eu possa citar aqui. Mas eu quero agradecer a todos de coração pela audiência, para todos que enviaram recados para a minha rede social e para o WhatsApp. E continue enviando recadinhos e mensagens, sugestões de pauta, fiquem à vontade. E continue me enviando mensagens, dicas e sugestões de pauta através do meu WhatsApp, que é o 5581 99643 3029, ou através do e-mail, que é redacão.revista.atualíssima@gmail.com. E hoje eu entrevisto o ator, diretor e arte educador Normando Roberto Santos. Normando, seja bem-vindo à Rádio Craibeira. Prazer é todo meu estar com vocês, ouvintes. E estou aqui para falar sobre teatro, sobre um pouquinho das minhas experiências, meu início no teatro, no cinema, na TV. Vamos conversar. E como a arte entrou na sua vida? Bem, assim, eu sempre procuro me reportar à minha infância. Certo. De como é que foi. Eu era uma pessoa que gostava muito de brincar na rua. E em casa gostava também nas brincadeiras, eu não sei, tinha alguma coisa ali que já se manifestava externamente e eu internamente também me manifestava com relação ao representar a brincadeira, né? A criança nos seus primeiros momentos, ela brinca, ela é um personagem com vigor, né, com força. Você brincava, mas você não entendia exatamente ainda que era teatro. Você não sabia ainda o que era representar, não é isso? Exatamente, eram brincadeiras, claro, com meus outros colegas, brincadeira com os meus irmãos, né? E aconteceu uma coisa muito interessante, assim, que eu me lembro, que é a história da televisão. Certo. Nós não tínhamos televisão em casa, nós tínhamos um rádio Philips do meu pai, né? Ele comprou, como ele era militar, nós tínhamos um rádio em casa, mas eu acredito que ele não tinha condições de adquirir um aparelho de televisão, que era, acho que, muito caro naquele período, anos 60. Então, as brincadeiras, e eu via muito rádio também, e eu via muito a radionovela, algumas interpretações dos atores que eu não conhecia, não me lembro de nenhum ator, muito criança. Lembra de alguma radionovela dessa época, algum nome de novela? Não, também não me lembro. Sei que eu ouvia essas novelas e eu viajava muito na questão das interpretações, do texto, muito mais também na questão da história, né? Que praticamente eram novelas assim épicas. Não era novela com a nossa realidade. Mas aí essa foi a fase em que brincadeiras e radionovelas. E como nós não tínhamos a TV, então eu ia muito para as portas dos vizinhos ver televisão. Você tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Eu acho que eu devia estar com os meus 8, 7 anos. E aí eu ia ver televisão na casa dos vizinhos. E tive contato com muitos filmes, novelas, né? A primeira novela que eu lembro, assim, de nome, foi Redenção, que aparece... Lembra de algum ator, atriz que chamou muito sua atenção? Nessa novela Redenção aparece ele novinho, jovem, Francisco Coco. Eu me lembro de uma personagem fantástica que tinha, que a novela era numa pequena cidade e tinha um senhor que trabalhava na estação ferroviária e a mulher dele tinha o nome de Maroca, porque ela sabia de
tudo o que acontecia, de quem chegava e de quem saía na cidade. Era interessante. Era um personagem também que ficou também muito na minha cabeça. Então eu vi muitas novelas. Depois vi novelas da Excelsior, novelas épicas, né, de O Sheik de HD, vi que eu me lembro, assim, que eu me lembro. Então eu era apaixonado em ver essas novelas, ver filmes, Bonança, Bat Masterson, ver A Caldeira do Diabo. Eu, pequeno ainda, já tendo contato com algumas coisas da televisão que rolava altas horas da noite e eu estava ali assistindo. Já sentia emoção em assistir artes cênicas, mas não sabia o que era exatamente. Eu vi o povo representar, mas eu não sabia Não o que era entendia. aquilo. Não entendia. Eu via a representação, a história, aqueles atores. Não ligava muito em nome de ator, de diretor. Eu via aquilo ali e achava fantástico aquele povo trabalhando. Não sabia que aquilo era interpretação, nem na minha cabeça. E quando você veio entender o que era um curso de teatro, o que era artes cênicas, demorou? Aí, desta rua onde eu morava, que eu via muita, né? Ficava muito nas portas da televisão, eu me mudo. Eu nunca saí do bairro de Afogados, aqui em Recife. Então fomos para outra casa. Nesta casa, né, eu tive contato, né, com um rapaz de uma família que ele fazia as primeiras apresentações profissionais da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. E ele era um professor de teatro. O nome dele é Pedro Barbosa, ele já faleceu. E eu via todo aquele movimento dele de ir para a Fazenda Nova, ele como professor, né, dando aula no Marcelino de Champagnat, e essa coisa dele estar estudando texto com gravador, ele estar decorando, estudando uma tragédia. Foi aí que eu vi assim, essa coisa do ator, dele falando de algumas cenas que ele fazia com alunas do colégio Marcelino, né? Então Você ficou curioso? Já foi uma outra coisa na minha vida com relação à interpretação. Foi ele que despertou em você essa coisa do curso de teatro, do aprender, do estudar? De jeito nenhum. Eu só vim a ter o meu contato com teatro aos 20 anos. Poxa, demorou. Eu nunca fui, nesse período, eu nunca tinha ido a teatro. A minha coisa era o rádio, a televisão. E quando eu me mudo, estou com mais 9, 10 anos por aí, eu me mudo para ali perto da Vila São Miguel, né? Na rua Benjamin, onde atualmente eu moro, que reformei a casa, tudinho ali. Foi que eu conheci esse ator, professor, e aí eu viajava no que ele falava sobre uma cena sobre a morte de Joana d'Arc, ela na fogueira e aquele fogo queimando e como ele fez o efeito. Então, eram essas informações que alimentavam mais ainda essa coisa do ser artista, que eu ainda não sabia o que era. Não. Então eu vou na minha vida me estudando Estudando o quê? Eu vou estudando a coisa mesmo do primário, ginásio. Quando chega no ginásio, já científico, que eu não fiz científico, fiz contabilidade, né? Eu já começo a trabalhar aos 11 anos de idade. Nossa! Carregando feira, depois fui trabalhar como cobrador de Kombi, depois fui para um serviço de... Eu, com meus 11 anos, já me movimentava para querer ganhar dinheiro. E aí os vizinhos lá, eu ia para a feira, carregar feira na cabeça. Depois apareceu um trabalho como cobrador numa Kombi. E logo depois eu fui ser entregador de um protético, fazia aquelas chapas encomendadas. Sim. Eu fui entregador. Mas no meu ginásio eu já falava com um colega para querer um trabalho, né? Eu disse, olha... Já com 11 anos? Não, aí eu já estava com 14 anos. Certo. Com 14 anos eu insistia com um colega no ginásio para ele me arrumar um emprego, que eu queria ter a carteira assinada. Com 14 anos eu tive a minha carteira assinada. Poxa. Foi. Esse colega me conseguiu esse trabalho de office boy na Microlite do Nordeste S.A., a fábrica de pilhas Rayovac. Então eu passei 5 anos trabalhando. Lá na fábrica de pilha eu vinha ter um outro contato com o teatro, mas Como? Nunca tinha ido a teatro.
Como foi esse contato? Veio chegar uma secretária Sim. do chefe que eu atendia, né, que era o office boy dele, né, pegava café, servia café. Então veio chegar na sala essa secretária de nome Sônia Biebart, que é atriz, poeta e trabalha ainda aqui conosco, né, na cidade do Recife. E ela começa a me falar agora de teatro, que estava fazendo uma peça, essa noite se improvisa, me fala do diretor. Eu não me lembro se ela me falou do nome do diretor, mas eu sei que quem dirigiu essa peça foi Antônio Cardengue. Aí despertou novamente aquela vontade de fazer artes cênicas. A coisa da televisão, de assistir televisão, de ver muitos filmes, né? De ouvir as pessoas falarem sobre teatro, mas até então eu nunca tinha ido a um teatro, não tinha nenhuma ligação com teatro. Passei os 5 anos nessa fábrica e saí de lá, fui demitido, adoeci também, fui demitido e fui para uma nova empresa. Dessa vez eu fui trabalhar mais 5 anos na Cidar Veículos. Aí você perdeu o contato com a sua amiga de teatro? Totalmente, perdi totalmente. Mas ela não lhe passou nada, não lhe explicou nada do que era arte cênica, só divulgava o trabalho dela? Eu não me lembro se ela falou as coisas em questão de curso, alguma coisa. Eu perguntei, eu não lembro. Não lembra. Eu sei que fui trabalhar nessa empresa, eu já estava com meus 14, 18, 19, 20, aí eu vou trabalhar na Cidar Veículos. Na Cidar Veículos, a gente batia ponto, cartão, colocava o cartão e estava aquela manivela, aquele barulhinho de sino. E certa vez apareceu no cartão de ponto, eu não sei se foi no cartão ou acho que foi no quadro de avisos, curso de teatro no Sesc. E eu olhei para aquele cartaz e disse, eu vou fazer esse curso de teatro. Eu vou fazer o curso de teatro. Pronto. Aí ligou e se inscreveu e começou o curso. Estava estudando na época, estava fazendo contabilidade, estava trabalhando no comércio, com meus 19 a 20 anos, e foi para o Sesc Casa Amarela, ali na Rua Ana Xavier, por trás do Hiper Bom Preço, que agora é Walmart, sei lá, essas coisas aí. Todo curioso para saber o que ia rolar na aula de teatro. No curso de iniciação ao Teatral. Cujo professor era José Manuel da Silva Sobrinho. Foi o meu primeiro professor, meu primeiro diretor. E aí é que tem uma outra história em teatro, que é a história da experiência, experienciar as aulas, os teóricos, as tragédias, as comédias, os autores para criança, os exercícios, o corpo. Então foi o meu estudo com relação, né, à entrega. Mil coisas eu fui experienciando, né? E até então aí a primeira peça. E se apaixonou pelas artes cênicas, se descobriu nas artes cênicas. Exatamente. Eu não, acho que não, assim, eu via muito cinema, mas não era uma pessoa muito ocupada. Eu saía, não era muito ocupada. Eu não tinha outro hobby. Eu não tinha outra. Tinha o trabalho no comércio, mas ainda não aceitava ainda que o teatro poderia ser uma coisa para mim profissional ou semi-profissional, ou uma coisa profissional que até hoje não rola aqui em Recife. Às vezes a gente tem um contrato, e eu mesmo nunca tive minha carteira profissional assinada. É mais como freelancer, né? Os trabalhos que fazemos como atores, como ator. O trabalho, praticamente, a gente se restringe a um contrato. E são raras produtoras em que você assina um contrato. Não, praticamente, né? Eu assinei um contrato. O meu último contrato que eu me lembro agora que assinei recentemente foi o Boi Voador. Foi o meu último contrato. Realmente, fazer arte em Pernambuco, no Brasil, é bem complicado. Muito difícil, muito difícil. Então isso foi no ano de 1979. Eu comecei o curso e comecei logo assim. O José Manuel era diretor, né? Ele tinha um grupo de teatro chamado Três Produções Artísticas. Aí, finalizando o seu curso, já foi direto para participar deste grupo? Eu estava no curso ainda, e eu acho que era a finalização também. Ele me convidou para substituir um ator
em 2 espetáculos. Lembra qual foi o espetáculo? O primeiro que você estreou? Lembro, e não foi uma peça, minha primeira peça, texto recebido para composição, foi uma substituição. Então, no meu início de carreira, eu substituí muito essa coisa de atores, porque saía e ia lá. Então, sua estreia foi uma substituição. Qual foi o O espetáculo? espetáculo foi um infantil, O Espelho Mágico, do Bruxo Churubeba, Olha, de que Carlos lindo. Lira. O autor é Carlos Lira e direção de Zé Manuel. E Certo. o outro espetáculo foi um espetáculo adulto chamado Os Cegos, de um texto belga, Michael de Gelderode, mas com adaptação de Van der Velde, não lembro do cara que fez a Olha adaptação. que maravilha, já começou bem. Foi, a gente, nesse período de eu trabalhando no E comércio. qual a sensação de subir no palco pela primeira vez, no valendo como profissional? Qual a sensação, lembra? Olha, muito difícil, porque quando eu penso no meu começo, Certo. quando eu penso nas aulas que eu fazia, nos exercícios, Sim. era uma coisa mais de entrega do que uma coisa consciente. Quer Mas dizer, não tem aquela vontade, juntou aquela vontade de quando criança, aquele desejo, aquele sonho. Aí você estava realizando um sonho. Porque uma coisa é você estar fazendo aula, outra coisa é você subir no palco e estar interpretando. eu acho que intuitivamente eu começava a fazer uma ligação das minhas brincadeiras, Certo. em teatralizar, em brincar, a coisa da radionovela, a coisa das telenovelas que eu assisti em preto e branco. Eu começava assim, era uma coisa muito misturada na minha cabeça. É como se a brincadeira virou realidade. As primeiras aulas com o José Manuel, ele ia explicando, né, dando nomes dos vários atores de Recife, falando dos monstros sagrados, mas aquilo para mim era tudo muito novo. Assim, a consciência de ser ator, ela não, eu tenho para mim que ela não acontece de imediato. São degraus que você vai subindo até você ter noção. Bem, agora eu sou um ator, agora eu domino o palco, agora eu enfrento uma plateia, porque até então eram experiências, era assim, fazer. A gente estava fazendo, mas sem muita consciência do que é essa coisa de ser um intérprete, de viver um personagem, de estudar um texto, de você. Então, eu fui fazendo esse teatro. Até porque estamos sempre aprendendo, não é? Sempre, constantemente, diariamente. E a partir desses 2 textos foram aparecendo outro, eu fiz trupe-zup, substituição, até que apareceu eles estavam montando uma peça, quando Valdemar de Oliveira teve um incêndio, então as produções começaram a ocupar um teatro aqui no Recife que existe no quartel do Derby, dentro do quartel, que é o Teatro do Derby. E Zé Manuel começou uma direção e até então eu não era do elenco. Então um dos meninos, um ator da Paraíba, né, que já faleceu, que é um comediante, né, eu não estou lembrado, Cristóvão, ele não ficou do elenco, então eu tive que substituir Cristóvão nesse espetáculo. Mas praticamente não foi uma coisa em que eu participasse do processo de montagem do espetáculo. Mais uma vez eu substituí esse ator. Aí nos anos 80 acontece de eu fazer o meu primeiro texto, a ser chamado para um trabalho em que eu iria começar um processo de montagem, que foi o espetáculo chamado Como a Lua, de Vladimir Capella, com direção de José Manuel. Aí este é o meu primeiro contato com um papel direcionado para mim, um papel em que eu iria para ter mesa, que eu fazia anteriormente, mas só era uma substituição e era tudo decora e vai fazer. Não. Já estava pronto, né? Aí você teve que estudar, Agora foi, fazer leituras. Exatamente, foi um processo de composição, de texto, e eu também num processo também de formação minha como ator. Eu assim, hoje praticamente quando eu lembro disso, né, dessas coisas, eu ainda sinto as mesmas, não digo dificuldades, mas o mesmo frio na barriga, as mesmas dificuldades de estreia, de tudo o que um processo de criação para um espetáculo, um ator passa. Muito bom, Normando, muito bom mesmo. Eu vou lhe interromper só um pouquinho. Nós vamos para o intervalo comercial e ouvintes da Rádio Craibeira, não saiam daí. Eu volto daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o programa Perfil da revista Atualíssima na Rádio Craibeira. E eu continuo entrevistando Normando Roberto Santos. Normando, 40 anos se passaram e na sua carreira artística. E o que mudou? Se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, você faria tudo de novo? Você faria artes cênicas novamente? Eu faria, sim. Agora, eu teria mais cuidados, entendeu? Quais? Porque, quando você vê alguns colegas que, eu não sei, talvez tenham uma direção melhor de trabalho, na questão mesmo profissional, em saber lidar, às vezes, para que a tua carreira ela não tem a coisa mesmo de parar ou de, não sei se eu poderia me explicar, de que não é a questão do sucesso, mas é que a carreira tenha um direcionamento, um foco para uma coisa mais consistente, entendeu? Eu sinto que, assim, eu não quis arriscar sair de Recife. Eu nunca quis sair de Recife para ir tentar teatro ou outra linguagem fora de Recife, no eixo Rio-São Paulo, que é geralmente onde as coisas... Acontecem. Acontecem, claro que lá... Com maior intensidade, né? Acontecem, mas lá também tem os graus de dificuldades para quem que vai seguir carreira. Mas por que você nunca arriscou sair de Recife, de Pernambuco? Assim, por questão de família. Eu tinha um trabalho, eu tinha uma família, eu era praticamente o chefe de família, eu não estava mais com meu pai, e tinha uma mãe, tinha irmãos. Então eu precisava ficar aqui, além de fazer teatro, continuar trabalhando. Nesse período de 40 anos, eu fiz uns 10 anos aí, exclusivamente fazendo teatro. E foram momentos difíceis pra caramba. Ter em casa mesmo, o pessoal em casa, a mamãe não aceitava, porque eu não estava trabalhando e fazer teatro. Não dá dinheiro, teatro, não sei o que, isso não vai dar em nada, né? Assim, eu acho que ela pensava um pouquinho nisso. Eu não censurava, eu continuava apostando na carreira, entendeu? Que muita coisa não mudou, né? Se passaram 40 anos e muita coisa não mudou em relação a isso. Mas aí, aqui em Recife, e assim, nessa minha trajetória, eu consegui fazer muitas coisas. Eu consegui me envolver e descobrir uma forma de que eu nunca deixei de fazer teatro. Eu nunca deixei de fazer alguma coisa relacionada a artes cênicas, eu nunca deixei. Por quê? Porque eu estava sempre envolvido com os colegas. Quando a gente está envolvido com esses colegas, o trabalho está sempre acontecendo. Eu, praticamente, em teatro, eu nunca tirei férias. Coisa boa. Se eu for olhar o meu currículo, tem umas 50 peças, tem algumas coisas na área de vídeo, na área de cinema. Então, se eu for olhar lá, acho que todo ano eu estava sempre fazendo alguma coisa. Aí eu dou uma olhadinha para trás. Isso foi gratificante, foi uma construção minha, semi-profissional. Eu não digo profissional, porque ainda acho que nós aqui ainda sofremos muito essa coisa de não da questão, eu falo da questão não é do trabalho, mas da questão burocrática do profissional, entendeu? Eu era sindicalizado, hoje eu não estou mais no sindicato. Então, se você pudesse voltar no tempo, você focaria mais na carreira? Na carreira, na coisa mesmo do profissional mais, das questões que a gente... Porque em Recife existe sempre movimentos em que a gente está sempre questionando. Nós estamos sempre voltando à questão de os ensaios serem pagos, os pisos do sindicato serem obedecidos. Então, a gente está sempre voltando nisso. E a gente, como ator, está em várias atividades. Eu agora estou fazendo um espetáculo para criança. Nós praticamente fizemos 2 espetáculos durante o dia, mas eu já havia momentos da minha vida em que eu estava envolvido em 3 espetáculos. 3 espetáculos em que eu fazia 4 espetáculos por dia. É meio complicado. 4 espetáculos por dia nessa coisa teatro-escola, em que a escola vem para o teatro. Eu estava em temporada com o espetáculo infantil aos sábados e domingos às 16h30, e ainda fazia um espetáculo adulto
às 21 horas. Quer dizer, Nossa, bem puxado. e dinheiro que é bom era pouco. Nada. Pouco. Nada a gente recebia. E havia momentos em que a bilheteria era fracasso e a gente voltava para casa com pouco dinheiro. Que ainda é a nossa realidade hoje em dia, né? E houve um momento em que eu estava envolvido com uma produtora profissional, em que eu saí da produtora, em que o produtor não deixava para lá e pro ator ele dava, tome aí R$1,50 e vai embora para casa. Eu dei da passagem. E essa dificuldade de ser ator, dessa questão do financeiro, a gente sabe também que aqui também a questão da produção, ser produtor, também não é fácil, né? Mas a gente sabe que às vezes há pessoas que entram para produzir um espetáculo, a gente acredita que aquilo, né, vai para frente, que tem um patrocinador, que não é só ele, né? Uma pessoa que tem condições de ter um patrocinador, a gente espera que aconteça legal para ele e tanto para nós atores, né? Isso é. E eu me lembrei de uma história de uma colega que, diante daquele mísero cachê, ela viu que aqui não tinha mais condições, né? Era hora de partir. Uma hora a gente recebe um cachê legal, outra hora a gente não recebe um cachê legal. A gente também está fazendo outras atividades relacionadas às artes cênicas, que são ações, trabalhos do ciclo, Natal, São João, Carnaval. Então, o ator, o artista, ele está envolvido, assim, ele não pode ser só ator, né? Ele está em várias atividades ao mesmo tempo. É uma coisa que eu aprendi em teatro. No teatro, você nunca deve pensar de que é só para subir ao palco, atuar. Não, a especificidade da coisa do teatro é imensa. Então tem o iluminador, tem o contra-regra, tem a camareira, tem o bilheteiro. Tudo isso são atividades que um artista que ele deve observar e olhar e sabe que os companheiros têm que lidar com isso, né? A gente tem que lidar, tem que administrar também essa. Até porque é um trabalho em grupo, né? Tem toda uma estrutura por trás do ator que está ali no palco interpretando. Exatamente. Hoje em dia existem muitos coletivos, muitas companhias, muitos grupos que eles trabalham juntos e ali eles constroem espetáculos, né? E às vezes sucesso não é sucesso, e quando é sucesso eles viajam pra caramba pelo Brasil e se mantém e tem projeção nacional, tem projeção internacional. Então, tudo isso são apostas, né? Isso, verdade. Temos produtores, produtoras e cooperativas também de grupos teatrais. Tem muita coisa boa aqui em Recife, em Pernambuco. Muitos atores talentosos, muito artista bom. Exatamente. E fechando um pouco essa coisa de que o teatro, para mim, foi muito importante. Eu deixei minha atividade de comerciário e embarquei na coisa do teatro, de fazer estar em muitos espetáculos e praticamente eu consegui viver e sobreviver nesse teatro. Nesses 40 anos, Nesses né? 40 anos. Eu consegui casar, eu consegui sustentar meu filho, já está com 22 anos, eu consegui comprar uma casa, eu consegui... Então você foi bem sucedido na sua carreira. Sim, não acredito muito. Não muito, mas bem, foi. Você é um bom ator, você é bem quisto por todos daqui do teatro pernambucano. Porque, assim, eu tive que fazer as coisas, né? Eu tive que dirigir, eu tive que atuar, eu tive que maquiar, eu tive que dar aula. É por isso que eu sou um arte educador, porque passei um tempo da minha vida com outro colega de teatro dando aulas de teatro, curso de iniciação. Então, eu tive que fazer outras coisas dentro e que o teatro e que as artes cênicas permitem, que dá possibilidades de você, a partir do momento que você diz, eu quero viver de teatro, eu quero trabalhar no teatro. Então não é só a questão de atuar, é a questão de dar aulas, é a questão de participar de ações, de fazer um Papai Noel ali, de ser de comissão jogadora, tá no meio das outras artes que envolve o teatro também, né? É se misturar com os outros artistas e fazer todas as atividades que for aparecendo. Né? Isso é conhecer mais o trabalho do outro também. Esse é uma faceta que é interessante, mas que também não é muito legal. Que eu volto a dizer novamente, quando você inicia um trabalho como ator, que você tem um foco, que você tem uma meta de que
ir para frente, ser profissional mesmo, ir para o eixo Rio-São Paulo, né? Porque assim, isso pode acontecer e pode não acontecer. Exatamente. Porque eu tenho colegas que brilham na cena, né, nacional e internacional, mas tem colegas que estão por aqui ainda, tá na batalha, fazendo espetáculo, né, durante a semana, final de semana, né, dando aula, ou então tem outra lá que está costurando, desenhando, outro está fazendo luz, outro está fazendo. Então, essa gama de coisas também a gente mantém a gente aqui, e é trabalho. E trabalho às vezes que é reconhecido e às vezes não é reconhecido na questão financeira, entendeu? Porque é um trabalho como outro qualquer. E que nós fazemos com muito amor, independente do dinheiro, independente da fama, de qualquer coisa. Porque é muito gostoso estar no palco, estar em cena, principalmente quando o público é infantil. É maravilhoso. É muito bom. O palco é uma coisa, o estar, o dialogar com a plateia, o representar para uma criança, né, a questão do jogo cênico, né, das brincadeiras, do representar para a criança, é uma coisa muito gostosa. E o espetáculo adulto também, você ter um diálogo sobre as questões do homem, né, as relações, a política, a sociedade. Então, é muito importante. O teatro é uma ferramenta importante, né? Com o teatro quem faz já abre um leque mais de informações, você tem mais discernimento, você consegue discernir a fala daquele político, a situação em que estamos hoje. Então, o teatro dá a cultura, né, no geral, dá essa visão melhor de mundo para quem faz, né, para quem assiste, né, possibilita para quem assiste. Esse conhecimento, até porque fazer arte é fazer política também, né? Também, nós somos ser político, né? Quando eu subo num palco, eu tenho eu preciso ter toda a minha posição política diante daquilo que eu vou representar e que eu vou fazer. Então eu tenho que ter consciência daquilo que eu estou fazendo. Então eu não posso desinformar. Eu sou um formador. Se eu faço para a criança, eu sou mais ainda que um formador de novas cabecinhas pensantes, né? De saber lidar com essa criança, né? Para que ela não saia dali achando que é uma mera brincadeira. Ali a gente está dialogando com ela, ou com as cores, com o figurino, ou com o texto, ou com as imagens, né? Com a construção de um diretor, a criação de um ator. Então, tudo isso é muito importante para uma criança que vem para o teatro. Para o adulto também, porque quando um adulto sai da sua casa, que é uma coisa hoje em dia que estamos tendo muita dificuldade em fazer com que as pessoas vá ao teatro, porque outras ferramentas, a tecnologia, não digo nem tanto mais a televisão. As pessoas acham que a televisão, não sei nem se elas acham, que é a televisão que está diminuindo o público, mas são as outras ferramentas, né? As pessoas estão ligadas em internet, em várias coisas que a internet possibilita, né? E o teatro tem ficado um pouquinho à margem, mas o teatro tem uma força, né? É a primeira arte, né? Então ele tem uma força ainda muito grande, porque o teatro é aquela coisa ali ao vivo, é a conversa cara a cara com aquele espectador. Então eu acho que enquanto existir o ser humano, vai existir o teatro. Com certeza, o teatro não vai morrer nunca. Ele é maravilhoso, é único, é ao vivo, é no improviso, é ali, está no sangue, está no nosso sangue, não adianta, ele nunca vai morrer. Normando, eu vou lhe interromper mais uma vez. Nós vamos para o intervalo comercial e seguidores e ouvintes da Rádio Craibeira, não saiam daí. Eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Perfil da revista Atualíssima na Rádio Craibeira e eu continuo entrevistando o ator Normando Roberto Santos. E quais são os seus projetos para 2019? Quais os espetáculos que estão por vir? Tem alguma novidade para divulgar aqui na Rádio Craibeira? Tenho sim, eu estou terminando uma direção de um espetáculo para adulto com 2 atores, um ator e uma atriz. O ator é Zé Lucas Bastos, a atriz é Denise Alves. O texto é O Livro, de Rafael Martins, um cearense. Fala de relações abusivas. Também tem outros projetos que eu também participo, o espetáculo, a comédia A Mandrágora, que pode a qualquer momento voltar à temporada. Tem o meu monólogo, Diário de um Louco, sob minha direção. E
Estou também em espetáculos para a escola, que é Simba, o Rei Leão, que faz apresentações para a escola e muito em breve estará em cartaz em algum teatro do Recife. Me fala um pouco sobre a Mandrágora, que é a direção-geral de Taveira Júnior, não é isso? A Mandrágora, ele tem a produção de Taveira, que é Galharufas, né? A direção de Marcondes Lima, com 8 atores no elenco. Eu faço o Padre Timóteo, uma comédia graciosa. Eu tenho um papel muito generoso que foi me dado, que é o Padre Timóteo. Então todos que vão ver o espetáculo saem de lá muito feliz, contente com o espetáculo, que é uma comédia de Guilherme Vasconcelos, né? A adaptação é dele, e um texto do século XVII, não sei se 16 ou 17, de Nicolau Maquiavel. Me fala do teu personagem em Mandrágora. A Mandrágora, eu faço um padre muito extrovertido, o Padre Timóteo, que juntamente com outros personagens vai convencer o coronel, a esposa do coronel a entrarem num jogo muito ardiloso, feito por 2 outros personagens, o Calímaco e o Ligúrio. Então quem for ver, quando esse espetáculo voltar à cena, vai se deliciar com uma comédia muito gostosa. Eita, eu vou querer assistir também, quero conferir de perto o seu personagem. Eu gosto muito do seu trabalho, inclusive gostei muito da sua atuação no Rei Leão, que para quem não sabe, eu também sou atriz e estou no Rei Leão com Normando. Estou amando fazer o Rei Leão com você. Convide também os ouvintes da Rádio Craibeira, fala um pouco mais sobre o seu personagem no Rei Leão. Pois é, breve também, Simba, o Rei Leão estará em cartaz em algum teatro do Recife. Por enquanto nós estamos fazendo o trabalho, esse espetáculo, né, que tem a direção de Ivaldo Cunha Filho, o texto e direção é dele, e a produção de Helena Siqueira. Nesse espetáculo eu faço o Pássaro Zazu, que é um mordomo do Mufasa, né, o Rei Leão, e ele vai acompanhando toda a trajetória do Rei Leão e Simba. Então é um pássaro que é um mordomo, é um professor do Simba que ensina ele algumas coisas, né, da vida. Então um personagem também que veio para mim muito interessante e gostoso de fazer. E belíssimo, gostei muito do seu personagem no Rei Leão. E você me falou do seu monólogo. Me fala um pouco do seu monólogo, se o texto é seu, se a direção é sua. Exato, isso é um desafio para mim fazer esse monólogo. Eu já tinha feito um outro monólogo chamado Os Amantes, de Adriano Macena, sob a direção do querido, que não está mais entre nós, Carlos Salles. E resolvi me desafiar a mais um monólogo, que é Diário de um Louco. Diário de um Louco é uma adaptação feita por Rubem Rocha Filho, e o texto original é de Nicolai Gogol. É uma história fantástica de um funcionário público que vai se diluindo, se degenerando, que vai perdendo as suas vontades, os seus desejos, em função da vida que ele leva como funcionário público. São 17 cenas, então o espetáculo trata da loucura, trata de política, trata de religião. Então ele é um entrelaçado de coisas que o espectador vai ver e ver como termina o meu personagem, que é o Antonino Barnabé, esse funcionário público que vai ficando alheio e vai perdendo a noção e a razão. E quem mais está na produção com você? Iluminação cênica? Ou você assina tudo? Não assino tudo não. A iluminação do espetáculo é de Horácio Falcão, esse querido que tem me ajudado pra caramba, né, com esse espetáculo. Por sinal, Horácio Falcão irá fazer também a iluminação do espetáculo O Livro, que é uma direção que eu estou também fazendo. Na sonoplastia tem Pedro Roberto, que é o meu filho, coloquei ele para trabalhar comigo, para fazer essa sonoplastia. Eu cuidei da direção, da trilha sonora, do figurino e da cenografia. Nossa, é muita coisa! A gente tenta, né? São 40 anos de atividades. Já passei pelas mãos de vários diretores nessa cidade, grandiosos diretores, né? E eu quis me desafiar mais uma vez em fazer esse trabalho. Então, o Diário de um Louco é um desafio. Claro que todas as vezes que eu vou fazer esse espetáculo, tenho que me preparar, volto aos ensaios, tenho que estar revendo o texto, revendo marcas,
porque sempre dá aquele friozinho na barriga quando eu vou começar esse espetáculo, como qualquer outro trabalho que para mim é um desafio. Você tem previsão para quando vai entrar em cartaz, voltar a cartaz, o Diário de um Louco? Olha, o espetáculo tem feito mais assim, participado de mostras, né? Festivais, né? Então, assim, eu já fiz 2 temporadas desse espetáculo, uma no Barreto Júnior e uma no Teatro Apolo, em Recife. E assim, eu tenho assim, tenho mais direcionado o espetáculo para apresentações, ou fora de Recife, ou algum projeto, né, do SESC, que ainda não apareceu, né, espero que apareça. Mas participei já de algum projeto, como foi o caso em Paulista, né, do Mergulho Teatral, o projeto de um outro colega de teatro, Isaltino Caetano, que aconteceu em Salgadinho, né, que eu não sei, é Pernambuco, Fala Pernambuco, uma coisa assim, não sei muito. Pernambuco Fala Olinda, que acontece todos os anos aqui em Olinda. Exatamente, eu fiz esse espetáculo lá no salão de uma escola, não sei se é de uma entidade religiosa, espírita, fiz esse espetáculo lá. E assim, o espetáculo é um espetáculo que não precisa de grandes estruturas, ele acontece em qualquer espaço, é um tapete, um praticávelzinho, alguns tamboretes laterais, ventiladores, e esse espetáculo ele pode acontecer em qualquer espaço, não há necessidade do espetáculo acontecer em teatrão. Claro que eu levo o espetáculo para o teatrão, que tem uma estrutura melhor, de luz, né? Mas ele pode acontecer em qualquer espaço. E apoio cultural, porque fazer arte em Pernambuco não é fácil. Quem quiser lhe apoiar, o empresário que está nos ouvindo, quiser entrar em contato com você, qual o número, como lhe encontrar na rede social? Eu estou no Face, Normando Roberto Santos está no Face. Eu tenho meu telefone de contato, 999795645. Tem um e-mail, normandoroberto@hotmail.com. Então, as pessoas que quiserem, estudantes de medicina, de psicologia, ou que queiram discutir o espetáculo, que sirva para discussão entre alunos ou estudantes da área, eu estou aberto para a gente levar o espetáculo para qualquer espaço, né? E eu sei que assim, esse espetáculo é uma produção minha. O outro espetáculo que eu estou dirigindo é uma cooperativa. Então, a gente aqui no nosso estado, a gente tem feito muita produção independente. Eu sei, claro, que a gente tem o Funcultura, né? Tem algum outro projeto federal, né? O Funcultura estadual. No municipal, a gente ainda espera a ativação da prefeitura de um projeto que dá apoio a espetáculos. Mas esse espetáculo é do próprio bolso, é uma produção minha, e assim, eu tenho o pagamento dos técnicos que eu tenho que fazer, então ele tem um custo mínimo, claro, não um espetáculo caro, né, para apresentações em qualquer espaço, ele é um espetáculo barato, né? É um espetáculo em que basta você dizer, eu quero levar o espetáculo para espaço tal, para uma discussão, para servir de aula para alunos, entendeu? É um espetáculo que ele serve para qualquer espaço. Muito bom. E qual o tempo de duração do espetáculo? O espetáculo tem 50 minutos, de 1 hora e 50 minutos, né? Porque se tiver uma participação, tem as paradinhas, mas acho que ele é 50 minutos a 1 hora. Maravilha. E como você se prepara para o Diário de um Louco? Diário de um Louco tem umas vivências, né? Minha. Eu geralmente me reporto, a partir do momento que eu fui à procura de um texto, né? Eu assim não tinha nada em mente. Então, nessa procura, eu me lembrei desse texto que já foi montado por Severino Florencio em Caruaru. Mas eu fui no pesquisar o original de Nikolai Gogol, né? Mas é um texto muito... Ele tinha muito texto, muito mesmo, e a questão mesmo dos personagens e do excesso de palavras do original. Então, eu me lembrei dessa adaptação de Rubem Rocha Filho, né? Que ela está bem atual, bem contextualizada, né? Acho que ela toca um bocado até na situação atual do país.
E assim, como eu falei, um período da minha vida, eu fui fazer umas oficinas no hospital psiquiátrico de lá em Itamaracá. Então eu fiz um trabalho lá com os detentos, né? E que são pessoas com patologias das mais diversas, né? Isso foi também para mim um tipo de laboratório para tentar resgatar alguma coisa desse espaço onde eu estive, em que fiz oficina, em que trabalhei corpo, voz, montamos um espetáculo chamado A Barca, trouxemos esses detentos para o Recife. Então foi uma vivência muito forte. Então, não digo que eu me utilizei dos arquétipos ou da situação deles, mas por intuição eu fui montando o meu espetáculo também. Eu digo que, como já falei, para mim foi um desafio fazer Diário de um Louco. A questão da loucura mesmo já é uma coisa um pouco que você deve ter um cuidado, né, em tratar desse assunto, né? A questão do paciente em hospitais, isso é uma questão que hoje em dia a maioria não existe mais essas casas de saúde, que o tratamento é mais em casa, né? Então o espetáculo toca um pouco nesses tratamentos que eram feitos em hospital, né? A forma como eram tratados esses pacientes. Então, a forma desumana que eles eram tratados. Exatamente isso, né? E o tratamento em si, as medicações, né? E choques e outras coisas mais que a gente ouve falar ou já visualizou isso. Eu me lembrei também de um filme muito interessante chamado Estranho no Ninho, com Jack Nicholson, que é feito num hospital psiquiátrico. Mas eu quis esse desafio, né? As 17 cenas do espetáculo, ele vai enlouquecendo, ele daqui a pouco é um rei da Espanha, ele se autodenomina esse rei e tem seus súditos, ele contracena, daqui a pouco ele já fala da lua, da loucura, ele convida a plateia a entrar nesta loucura dele também para salvar a lua, né? Mas foi um processo muito íntimo. E depois, quando eu tinha aprontado, não tudo, mas quase tudo do espetáculo, eu chamei um assistente de direção, porque até então eu sentia que ainda não precisava de mais informações ou de alguns ajustes. Eu chamei um colega de trabalho meu, ator também, Edinaldo Ribeiro, para me dar um suporte e ver algumas cenas, as passagens das cenas, para onde eu poderia agilizar, onde haveria uma possibilidade de melhorar a encenação. Para ajustar as cenas, no caso. Exatamente. Você disse que fez laboratório com os detentos, mas você chegou a fazer laboratório em algum manicômio? Não. Esse trabalho eram umas oficinas, era um projeto da Federação de Teatro de Pernambuco, Mino Enaju, se não me engano o título do projeto. Então nós íamos 2 vezes por semana a Itamaracá para trabalhar teatro, uma oficina de teatro. Com os detentos? Com os detentos que cometeram alguns delitos, né, criminosos de grau altíssimo, né, homicídios, né, e outras coisas que eles fizeram e estavam lá. Mas eu tive a oportunidade também de, com eles, visitar um hospital psiquiátrico. Certo. E aí foi que eu vi mais loucura ainda, que era um hospital psiquiátrico muito lotado, né? Muitas pessoas com problemas mentais. Eu fiquei impressionado com aquilo, né? Já que o hospital de tratamento psiquiátrico, que é um hospital presídio, a capacidade de pessoas é menor, mas um hospital psiquiátrico mesmo, né? Você vê uma quantidade maior de pessoas com problemas mentais, e isso me deixou um pouco perturbado e assim, e vendo que como o ser humano é uma coisa melindrosa, né? A qualquer momento a loucura é uma coisa tênue na vida de uma pessoa, que a pessoa pode perder a razão, ou por problemas, ou por situações das mais diversas. A pessoa pode ter uma coisa hereditária e ter esse tipo de, né, aparecer a loucura. O ser humano, ele é muito frágil, né? E cada um que tem as suas loucuras, e aí cada um embarca nas suas histórias e não volta, né?
Eu acho que assim que a gente vive num mundo, mas cada pessoa a gente tem que ter um jeito de falar, né? Cada pessoa a gente convive com as mais diversas personalidades, Isso, é verdade. mais diversas é, pessoas educadas, pessoas que não são educadas, pessoas que você deve educá-las, né, para algumas situações. Isso. Porque esses entrosamentos da vida que a gente diário a gente tem que saber lidar, né? Porque às vezes você tem um chefe que é completamente rigoroso, você tem uma secretária que é rigorosa, não sabe lidar com as pessoas, mas você tem que saber lidar com o mundo. O mundo, se a gente não souber se entrosar com as pessoas, fica difícil as relações, né? Então, para mim, acho que também dentro desse espetáculo eu consigo também trazer essas coisas, pincelar isso dentro do espetáculo. Dentro do Diário de um Louco, não é isso? Exatamente, Diário do Louco, que é o monólogo que eu estou fazendo. De vez em quando aparece uma apresentação ou outra. Eu já viajei com um espetáculo para Serra Talhada, fui aqui perto, Paulista, fiz temporada em Recife. Há pouco tempo esteve no Janeiro de Grandes Espetáculos, não foi isso? Janeiro de Grandes Espetáculos, fiz uma apresentação lá no Janeiro, fiz outra apresentação na Casa Maravilhas, que é um espaço novo lá na Avenida Manuel Borba. E assim, é sempre diversa. É sempre diferente. Teatro, as pessoas dizem que é igual, mas não é igual. Cada apresentação tem os seus detalhes, né? Como a plateia se comporta, como a plateia, né, sente aquele espetáculo, como ela se posiciona, ou então uma fala depois, uma conversa depois com o espectador que assistiu, gera mais informação do espetáculo e renovação dele, né? E como o seu público reage às suas citações nesse Diário de um Louco? São as mais diversas, né? Assim, eu tento detalhar o máximo possível esse espetáculo, porque eu já tive colega que assistiu e disse: eu não entendi a história, não entendi, realmente está faltando ali alguma coisa que o símbolo, o material ou no texto que dê o entendimento desse texto para a plateia. Já aconteceu algum fato curioso? Não, graças a Deus até o momento não. Ninguém nunca reagiu contrário ao que você falou? Não, até participam mesmo. É bem interativo o espetáculo. Há um momento do espetáculo em que ele pede para as pessoas se levantarem, né? E ele cita em subir nas mesas, nas cadeiras. O público participa? E o público participa e ele diz, começa a pedir à plateia que comece a gritar: salvem a lua, salvem a lua, grita, a terra quer cair em cima da lua, vamos, grita. Então tenho tido sempre essa participação da plateia. Alguns minutinhos de loucura de todos que estão presentes. Todos nós temos um pouquinho de loucura, de Com médico certeza. E de louco, todos nós temos um pouco. Uma delícia, deve ser uma delícia. Eu quero assistir esse espetáculo, que eu não assisti ainda. Porque normalmente quando você está em cartaz, eu também estou em cartaz com algum espetáculo, não assisti ainda, mas eu vou assistir. Normando, eu vou interromper a nossa conversa mais uma vez. Ouvintes da Rádio Craibeira, nós vamos para o intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho, não saiam daí. Estamos de volta com o programa Perfil da revista Atualíssima na Rádio Craibeira e eu continuo conversando com o ator Normando Roberto Santos. Normando, eu fiquei sabendo também que do seu novo projeto, um espetáculo chamado O Livro. Me fala um pouco mais sobre ele. Exatamente, o espetáculo é O Livro, de Rafael Martins. Um colega bateu na minha porta, estou dizendo assim, se bateu a porta, ligou, fez contato comigo, queria que eu dirigisse um espetáculo. E vamos procurar um texto, tal, e começamos a procurar um texto. Então ele me trouxe esse texto numa coletânea, acho que de Rafael Martins, aí tinha esse texto, o livro. E o texto tem um ator e uma atriz, que é o Pablo e a Virgínia. E Zé Lucas, vamos fazer. Então eu dirijo e a gente vai se encontrando, vamos cooperativar, uma cooperativa com o meu grupo Haja Teatro, e nós criamos o Haja Teatro mais a cooperativa e estamos produzindo esse espetáculo. Qual o nome da cooperativa?
um espetáculo, quando eu falo cooperativo, é um espetáculo cooperativado, né? Mas o nome do grupo é Haja Mais Cooperativo, porque a gente utilizou as três pessoas envolvidas como as pessoas que cooperam para a montagem desse espetáculo. Ativamente, né? Quais são as 3 pessoas que compõem o espetáculo? Exatamente, o espetáculo tem 2 atores, um ator e uma atriz. É um casal? É um casal que a peça começa lá num apartamento e ele volta a esse apartamento, eles estão separados. Ele volta a esse apartamento para pegar um livro. Esse livro é um elo entre os dois. E aí, reativa o relacionamento? Reativa e não reativa, porque eles vivem uma relação terrivelmente de abusos entre os dois. Eles vivem uma relação abusiva. Como assim? Explique melhor. Eles não conseguem viver uma relação a dois. Eles já estão separados por causa desses abusos entre os dois. Abusos da vida, abusos na relação, abusos no relacionamento. Então ela critica ele critica ela. Então eles vivem o tempo todo nessa situação, nessa relação cheias de provocações, entendeu? E é um casamento que eles praticamente, o texto faz uma coisa interessante no texto, que parece que eles vivem sempre se encontrando, mas nunca estão os dois no apartamento, nunca estarão juntos, eles nunca serão um casal. Então o texto fala dos conflitos de um casal. Exatamente, um conflito de um casal que vive em situações de abusos, né? De provocações, de jogar na cara a realidade de um do outro, de mentiras também, para provocar, entendeu? Mas a gente sente que eles se gostam, mas não podem ficar juntos, porque é muito mais forte. Aí eu fico pensando, hoje em dia os casais vivem um pouco assim. São relacionamentos que duram pouco, relacionamentos que... Descartáveis, né? Que recebem muito, muito de fora do que é construído entre duas pessoas. Então, verdade. Eles são um casal que recebem mais impacto das coisas externas, né, do que vivenciar o interno dele, tentar resolver. Eles não conseguem resolver a relação dos dois, então eles estão sempre brigando, ou por causa da vivência quando estavam juntos, da forma como ele trabalha, da forma como ela trabalha também, ele critica. Eles não se aceitam, né? Não se aceitam. E mais engraçado, você olha assim, a certos momentos do espetáculo, que você... Puxa, mas será que esse é o jeito deles viverem, né? Esse um novo modelo de viver. Estranho, né? Exatamente. Mas é algo comum que a gente vê muito atualmente nos casais. A gente tem procurado ler sobre esses abusos, né, que geralmente eles são velados entre os casais. Então, às vezes as mulheres suportam, às vezes os homens suportam esses abusos, mas não mantêm uma relação sem querer saber. Mas é assim que se vive, é assim que se trata uma relação a dois. Então tem pessoas que suportam esse tipo de coisa, entendeu? Pois é, infelizmente, como se fosse algo normal, natural, que não deveria ser aceito, não é? Exatamente. Então esse texto está chegando, né? A gente está estreando ele no dia 21 de maio, lá no Teatro Barreto Júnior, né? No elenco tem Zé Lucas Bastos, que foi a pessoa que trouxe para mim esse texto. A gente fez algumas pequenas modificações, adaptações no texto. Espero que o autor goste, se ele vier por aqui. Ele é do Ceará. E tem Denise Alves. Os dois já fizeram comigo algum outro espetáculo há algum tempo atrás, né, sob a direção de Carlos Salles, que era A Casa das Ideias, um texto de Robson Teles. E está sendo muito legal dirigir, porque a gente praticamente já vem um ano se encontrando. Claro que a gente não pode se encontrar todo dia, porque cada um tem as suas atividades, suas escolas. Mas todo final de semana. Mas a gente encontra durante a semana 2 vezes, aí assim, passa um tempinho e faz as marcas e começa a estudar a coisa do texto, a se perguntar, a relacionar esse texto também, porque esse texto
Tem muito de nossas relações também, mulher com mulher, homem com homem, homem com mulher. Então, é um texto que ele fala dessas relações, de convivência, de aturar e não aturar. Da nossa realidade, né? É um texto que fala bem atual. É atual, é muito atual o texto, porque ele fala que essas provocações acontecem e às vezes ela pode passar despercebida ou pela mulher ou pelo homem, de aceitar e de não aceitar esses abusos, né? Esses confrontos, né? Então, e saber lidar com isso, né? Porque o crescimento de um casal é através de diálogo. É verdade. E quando o diálogo se torna uma coisa agressiva, em que um bota poder, né? E quer dominar, então isso termina acabando o relacionamento, né? Ou tornando um passivo demais e o outro ativo. Exato. E aquela relação ser uma coisa abusiva, cotidiana, né? E não tem, né? A pessoa não se liberta daquilo. Mas essas personagens, elas são libertas disso, elas conseguem estar separadas, mas elas se encontram, mas mantêm o mesmo nível de atritos e de provocações. Mas eu sinto que a plateia sabe que no final do espetáculo alguma coisa vai acontecer. E essa coisa é a volta. Eles vão voltar, eles vão se encontrar. Não se sabe como, né? Aí que está a surpresa do espetáculo. Eles vão se amar, mas vão manter esse mesmo tipo de tratamento e de relação. Nossa, você falou o nome do elenco. E quem mais está na produção, no figurino? Exatamente, o figurino é do grupo. A maquiagem é do grupo, a trilha sonora é minha, a direção é minha também, na iluminação Horácio Falcão, na sonoplastia Pedro Roberto, coreografia Cássio Soares. Eita, nosso amigo Cássio Soares, maravilhoso ele. Inclusive ele também é coreógrafo do Rei Leão e é maravilhoso. Quem não viu ainda os trabalhos de Cássio não sabe o que estão perdendo, ele é maravilhoso. Exatamente, é a primeira vez que eu encontro o Cássio, né? Ele tem uma companhia de dança, né? É uma pessoa muito cuidadoso, né? Com os atores, eu senti isso, né? Nesse trabalho Simba, o Rei Leão, e fez uma coreografia magistral, tem seus coreógrafos, ainda um elenco, né? São quase 15 pessoas, né? Isso. Fora os técnicos, né? Então, um espetáculo realmente está de uma qualidade, né? Então acho que quando chegar para o grande público, acho que o grande público vai ver um grandioso espetáculo. E o mais interessante de Cássio Soares como coreógrafo, ele faz até quem não é bailarino dançar, que foi o nosso caso. Ele é ótimo. Cássio, beijos para você. E televisão, você já fez? A televisão é outra história interessante, né? Participação, né? Televisão tem uma história, né? Um seriado que eu comecei a fazer na TVU, que era um seriado educativo, apesar de já ter feito alguns comerciais para televisão. Então isso foi a minha primeira coisa mais de texto em televisão, foi na TVU, com uma série educativa. Lembra a época, o ano mais ou menos? Isso foi anos 90, por aí. Depois aparece, muito tempo depois, fora os comerciais, aparece uma novela. E essa novela é da Record. A Record veio fazer uma novela aqui em Recife, algumas cenas, né? Claro que eles sempre voltam para o eixo Rio, lá onde está praticamente o estúdio maior, né? Mas algumas cenas foram gravadas aqui no centro da cidade do Recife, em Serrambi. E eu fui fazer uma cena lá em Serrambi, numa ilha, na novela Vidas Cruzadas. Foi a minha primeira participação, a minha primeira... E até conhecer, né, eu conheci praticamente atores como a Laura Cardoso, Angela Leal, o falecido Sérgio Brito, Jean Francisco Guarnieri. Eu fiquei assim impressionado com o elenco, as estrelas, né? Eu ali com eles e fui fazer uma participação. Na época eu não tive contato com as estrelas, mas eu cheguei a fazer figuração. Eu fiz 2 cenas no Marco Zero, na praça, como figurante. Legal, para mim foi uma experiência. E também conhecer um diretor que a minha vida artística, eu gostava muito de assistir novela. E assisti muitas novelas da Tupi. E quando eu soube que essa novela seria dirigida por Atílio Ricó,
Aí eu fiquei assim, meu Deus, vou ter a oportunidade de conhecer Atílio Ricó. E conheci Atílio nessa novela Vidas Cruzadas. Não tive muito contato direto com ele, mas cheguei a vê-lo, né? Para mim foi gratificante. Aí surge, depois de muitos, muitos anos, um colega nosso fez produção aqui em Recife para uma novela que seria rodada aqui no Nordeste, Bahia, Sergipe e em umas fazendas em Petrolina. Aí surge uma oportunidade de fazer Velho Chico, que foi assim um papel, uma participação, mas uma participação mais, né, com textos, eu e um outro colega de Igaraçu, né, Cleiton Rubem, eu não estou lembrado o nome dele, eu não sou péssimo para nome, mas Rubem Cleiton, né, acho. E fomos gravar essa cena em Petrolina. Para mim foi outra coisa importante. E aí tinha lá no camarim a atriz que a gente ia fazer a cena, Camila Pitanga, né, que depois a gente se encontra já perto da gravação para passar texto, então foi uma experiência maravilhosa, né? Rever também Antônio Fagundes, tinha estado aqui em Recife com 2 espetáculos dele, há muitos e muitos anos ele foi ver um espetáculo que eu estava fazendo chamado Como a Lua, a primeira montagem de Como a Lua, sob a direção de Zé Manuel. E fazer Velho Chico para mim foi uma experiência, porque a gente conseguiu fazer essas 2 cenas, né? Matar assim, sem problemas, né? Foi direto, 2 cenas foram gravadas e estar em contato novamente com esse mundo da televisão, da TV, da novela, para mim, e que é uma coisa muito, é indústria mesmo, né? Quando você vai ver a produção da novela, você vê realmente que é trabalho, né? Pessoas, né, na figuração, figurantes, né? Pessoas cuidando de maquiagem, alimentação, hospedagem, e o tratamento que eu recebi de produção foi maravilhoso, né? E tudo nos horários, avião, hotel. Então, quer dizer, para mim foi um momento muito bom da minha vida. Eu sei que isso pode parecer uma coisa que algum outro ator não experimentou, ou os que já experimentam vai dizer, mas a gente vive dia a dia. Mas para quem nunca viveu a emoção ou esse cotidiano que é praticamente para um ator que vive isso, né, muito da vida dele, de ponte aérea, de fazer espetáculo no teatro, depois de fazer novela, depois de fazer cinema, é bem diferente. É bem diferente. Então, a gente que experimenta essas coisas, né, televisão, vídeo, né, curta, longa, a novela, e eu sou uma pessoa muito mais de teatro do que das outras mídias, mas adoro, né, fazer. Para mim foi muito importante. Pois é, Cona, apareceu agora, eu faço a Paixão de Cristo do Recife, né? Faço porque este ano a gente vem com uma nova paixão. Vem inovando, né? Mas há quanto tempo você faz a Paixão de Cristo? Há quantos anos? 22 anos. Quando José Pimentel sai de Nova Jerusalém, então é montado um novo elenco aqui em Recife para continuar, ele queria continuar dirigindo e fazendo o espetáculo. E foi aí que em 1997 eu entro para fazer Paixão de Cristo, né? A história de Nosso Senhor Jesus Cristo, os discípulos, os apóstolos, a Jerusalém, toda aquela gama de personagens de Cristo ali sendo crucificado, a ressurreição. E logo nesses 22 anos eu sempre fiz, logo no início eu fazia só o mau ladrão, depois eu ganhei o personagem, o cego. E sempre gostei muito de fazer o espetáculo, né? Todos os anos, durante a Semana Santa, o desafio de enfrentar, fazer o cego, uma cena rápida, mas muito emocionante, e fazer a cena da crucificação ao lado de Jesus. Claro que o meu personagem era o mau ladrão. E agora surge a paixão, né? José Pimentel não está mais aqui conosco e surge um novo espetáculo na cidade, né? Vai acontecer 19, 20 e 21, às 18 horas no Marco Zero, lá no Recife Antigo. Surge essa nova paixão. Que vem inovando, não é isso? Com texto novo, tudo novo. É novo, um texto novo, a direção e o texto é de Carlos Carvalho. E mais um desafio para mim, fazer ele durante o processo de leitura e de encontros, né? E caiu para mim esse Sacerdote 1,
que é um personagem forte, que questiona as coisas que Jesus faz, né, em frente do templo. E aí existe toda aquela forma, né, de como Jesus estava agindo, modificando, né, levando palavras, fazendo o povo rezar, os milagres. Então tudo isso ia de encontro ao que estava estabelecido. Jesus é praticamente um homem que vem modificar, que vem trazer uma coisa nova. E para os sacerdotes, para os grandes da religião, era uma afronta, né? Então esses sacerdotes começam a tecer, né, para querer tirar Jesus, para querer até denegrir a imagem dele diante do povo, né? Quando ele tem ali várias situações, no caso da prostituta, né? Que os sacerdotes começam ali a fazer um jogo para que apedrejem aquela mulher, né? O meu personagem diz, né? Tu sabes da lei, né? E escolhemos você para iniciar o apedrejamento, né? Porque era da cultura lá deles apedrejar as mulheres que eram que traíam ou que eram mundanas, né? Né? Então, mas Jesus não faz isso. Jesus muda a lei, Jesus muda as diversas leis que havia naquele tempo. Quer dizer, ele quer que a moça seja apedrejada. A prostituta seja apedrejada. E Jesus faz isso, como desfaz muitas outras coisas, né, com relação ao rico, né, com relação à coisa do ressuscitar, os milagres. Isso tudo é uma provocação em que os sacerdotes e os grandes, né, e os outros mais poderosos, né, que os doutores, chamados doutores da lei, não suportaram e viam o seu caminho, a instituição deles, né, o poder deles em querer o conhecimento só para eles. Não queriam que o povo tivesse conhecimento, que o povo soubesse o que é fé, que o povo também poderia, através de sua fé, curar, pensar em coisas boas, amar ao próximo, né? Porque essa é a grande lição de Cristo. Então, esses sacerdotes começam a tecer uma coisa terrível que termina na crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma pena, uma história bonita e triste também, né? Porque conhecimento é tudo, né? É a base para tudo. E como você está se preparando para interpretar esse personagem? Pois é, né? Olha, eu praticamente, quase toda noite eu estou refletindo, lendo, observando texto, algo. Porque em religião, eu sou católico, porque eu comecei no catolicismo. Passei um tempo como batista, muito pouco tempo. Eu visitei a igreja batista, cheguei até a ser batizado, mas voltei para a minha religião católica, que eu amo, gosto muito. Eu acho que a igreja somos nós. Nós somos o templo. Esse é o verdadeiro templo. Jesus Cristo disse para Pedro que erguerei minha igreja, né, a partir de Pedro, né? O primeiro chefe de igreja foi Pedro. A igreja é praticamente a igreja cristã. Começa com Pedro. Claro que depois de um certo tempo há o protestantismo, né? Que é a reformulação por Lutero. Mas a igreja de Cristo somos nós somos o templo, né? É este templo que Jesus tanto fala, que quer, né? Que tenha conhecimento, que saiba amar o próximo, que evite, né, o pecado, que evite as coisas que fazem mal, né? Fazer o bem sem olhar a quem, não é isso? Né? Dar esmola sem mostrar, né? E sem fazer propaganda, sem né? fazer propaganda, né? Então, para mim, essa coisa do texto e das informações que eu tenho como católico e como evangélico, que já fui, né? E continuo sendo evangélico, que gosto de ler o evangelho, mas para mim tem sido, mas de qualquer forma tem sido um desafio, porque
No teatro é diferente, né? Cada apresentação é uma emoção diferente, né? É uma nova estreia. No teatro é diferente mesmo. No teatro você vai viver um personagem. Isso. Eu sou o sacerdote 1. Então, como é esse sacerdote, né? Ele é mais maquiavélico do que os outros, ele é mais poderoso, ele é mais, né? Ele é mais ardiloso. Os olhares dele, o gesto, a caminhada, a mão, como é que ele diz aquilo, né? Então, para a gente que vai construir essa personagem, não é fácil, mas também a gente vai experimentando, a gente vai fazendo até aparecer o personagem. E como é interpretar esse vilão? Praticamente um vilão, né? Porque pelas coisas que ele diz, pelas coisas que ele diz de forma tão aberta em meio ao público, né? Em meio ao povo em Jerusalém, é o tipo de coisa que ele quer desfazer de uma pessoa tão centrada, tão sabedor do que veio fazer, né? De um homem tão cheio de conhecimentos, né? Como Jesus, né? Fica difícil, né? Ele não tem entendimento, né? Ele tem o entendimento das escrituras, do Velho Testamento, né? Dos escritos dele, mas não tem entendimento para o novo. Eu acho que hoje em dia a gente tem que ter entendimento para esse novo, né? Sempre, né? O novo que Jesus fala é sempre novo. O Novo Testamento tem que ser uma coisa nova, é uma palavra nova, não há nada de antigo, e é novo, é viver de uma forma nova, né? É uma mente aberta para o futuro, não é? Exatamente. Então, eu acho que é por isso que a palavra não passa. O que ele fala para a gente é tão atual, né? É tão verdadeiro, né? Amai-vos uns aos outros, olhai os lírios, olhai os pássaros, né? Que não se vestem, não precisam de tanto dinheiro, não precisam de tanto poder, né? Mas vive, né? Tem o seu tempo aqui na terra, né? E ele pede para que você seja simples, seja humilde, né? Essa humildade não quer dizer se rebaixar tanto. A simplicidade também não é que você não tenha as suas necessidades, né? Mas é o mínimo de necessidade, é a dignidade que todo o ser humano precisa ter, e que às vezes o outro que está do outro lado precisa dar um pouco dessa dignidade para ele, porque é isso que falta hoje em dia. Eu acho que é no mínimo ser humano, né? No mínimo, tentar ser humano, só isso. Ser humano, né? Isso é interessante, né? Nós somos animais racionais, né? Nós nos diferenciamos do animal irracional, né? Que é como uma criança, né? A criança, ela não tem ainda a noção do que é a vida, a inocência, né? Mas ela vai aprendendo através dos mais velhos, através da escola, então ela vai sem informação. Mas é preciso ter uma formação religiosa, é preciso ter uma relação de convivência, ver, né? Ver coisas, né? Que sejam interessantes para o crescimento, né? É o que está faltando hoje muito no mundo, né? Até porque as crianças se espelham nos adultos à sua volta, não é isso? Exatamente. Os adultos são espelho. Já que estamos falando de humanidade, de ser humano, qual a mensagem que você passa para os nossos ouvintes? A mensagem, assim, eu sou uma pessoa que ultimamente tem lutado muito, né? Eu estou com 40 anos de teatro, 60 anos de vida, 40 anos ininterruptos de teatro. Eu sou uma pessoa que nunca tirei férias do teatro. E, assim, quando não estou trabalhando ou no comércio, ou como funcionário público, ou como autônomo, eu não sei nem o que é isso, férias. Mas eu faço da minha vida umas férias, do meu viver, do meu passeio através do teatro, ou a saída da minha casa, contemplar a natureza. Eu acho que a gente tem que abrir a mente, contemplar a natureza como ela merece ser vista. Nós somos natureza também. Então a gente precisa fazer essa ligação entre o homem e a natureza, porque isso acho que é o que me faz viver, né? Tenho um filho, graças a Deus tenho uma casa para morar, né? Construir alguma coisa nesse período de teatro e de
comerciário, de office boy, de entregador, de carregador de feira, de tantas amizades que eu fiz. Então eu me sinto muito feliz. Então a mensagem é essa, é viver e aprender a viver mais ainda, e terminar tendo na mente de que eu sempre serei um aprendiz. Isso é importante. Querer sempre aprender. Isso é uma resposta inteligente. Ok, Normando Roberto Santos, muito obrigada por sua participação aqui no programa Perfil da revista Atualíssima na Rádio Craibeira. E seja sempre bem-vindo, sempre que você quiser divulgar o seu trabalho, é só entrar em contato e a gente divulga aqui no programa, ok? Eu estou muito feliz em participar dessa entrevista, porque são raros momentos em que o artista pode falar do seu trabalho, do seu passado, de como tudo começou e que continua. E convido vocês a ir ver as peças, né? A Simba, o Rei Leão, que em breve vai estar em cartaz, a ver o livro, um texto de Rafael Martins que eu estou dirigindo, ver Paixão de Cristo do Recife, de Olinda e de tantas cidades de Pernambuco e de outros interiores aí pelo Brasil. É isso, e a gente se encontra por aí, ou num teatro, ou numa tela, ou na televisão, em algum canto a gente vai se ver. Para mim, fico muito grato, muito obrigado a todos que estão vindo. Eu que agradeço a sua participação e sucesso, muito sucesso. Obrigado. E agora chegamos ao final de mais um programa Perfil da revista Atualíssima na Rádio Craibeira. Meus queridos ouvintes, não esqueçam, temos um encontro marcado aqui todas as terças-feiras a partir das 20 horas. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Papai do Céu permitir. Beijos!